Fala, torcedor rubro-negro, temos um corte aqui do Jogo Aberto repercutindo sobre o confronto entre Flamengo e Internacional, já deixando os créditos aí na descrição. E também temos um corte aqui da ESPN Brasil, da equipe F, repercutindo sobre o Mundial de Clubes, né? Flamengo aí que vai para poder disputar o Mundial de Clubes, né? E vai forte aí para poder conseguir avançar cada vez mais e mais longe no Mundial de Clubes. Você que nos acompanha e que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Rubro Negro. Acontecem. Porque o destino gosta de aprontar. Por quê? Por quê? Ué, não é medo, mas não é Mengo. Mudou, olha. Ó, E essa voz eu conheço. Mas você já imaginou o Inter ganha do Flamengo? Não, eu imagino, Vai pegar mas o eu não sei Cerro porque ou o a imaginação ela vai ter a parte da imagi e para aí. O nação não vem. Imagi. Ah, eu não sei não. Na Libertadores o Flamengo não tem surpreendido, não. E num grupo muito, assim, limitado, o Flamengo encontrou sérias dificuldades. O Inter foi muito mais provado na Libertadores do que o Flamengo. Os confrontos que o Inter pegou. Na verdade, eu acho que o grupo do Inter era mais difícil. Na prática, o Flamengo, ele vacilou mais. O Inter teve vacilos, mas era Nacional, Atlético Nacional e Bahia. E eu acho que esse confronto brasileiro, quando acontece, times brasileiros sempre já tem conhecimento, não tem surpresa. É uma questão de estratégia, de concentração e, às vezes, de quem é melhor mesmo. eu acho isso também, não tem surpresa. Que um time brasileiro com um time brasileiro não tem surpresa. Solta legal. Não, mas se você for analisar também, a vantagem do Flamengo nesse momento é exatamente essa parada. Não, tomara que o Flamengo avance muito no Mundial, que ele possa voltar desgastado, ele vai ter a Copa do Brasil com o Galo. Quer ganhar pro Ué, daqui a pouco. Mas eu vejo o seguinte, aqui, infelizmente, o Flamengo, claro que é o favorito do confronto. Bom. Então nós estamos Tinha um desenho Como você poderia dizer que o Palmeiras é o favorito no confronto contra o Corinthians? Aí que eu vou te surpreender, menino. Você lembra do desenho fantástico? Também era no Campeonato Paulista, o Palmeiras também era o favoritíssimo. O Corinthians classificou na frente do Palmeiras. Só que a diferença... na frente do Palmeiras. O que aconteceu? E o Abel já tinha até largado o Paulista, chegou na final... Não, mas a diferença é que no Paulista a decisão foi na casa do Corinthians, né? Não, a diferença foi que o Palmeiras... E agora a decisão da Copa do Brasil é na casa do Palmeiras. Não conseguiu fazer um gol no Corinthians na final. Essa é a diferença. Em 2 jogos. Então, o que eu estou dizendo aí, que vocês estão ficando bravos comigo, não precisa ficar bravo comigo. Estou dizendo o seguinte, o Flamengo é superior ao Inter, sim. Então eu poderia dizer, baseado no que você acabou de dizer... Agora, o Inter pode surpreender. O Inter já enfrentou o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão no Maracanã e empatou, né? Não perdeu. E principalmente mata-mata, 2 jogos, empatou, entendeu? Falei Ulisses, Oscar, o primeiro jogo é o mais importante, porque você não sabe o que você vai enfrentar. Você não sabe o que vai acontecer. Aí o Oscar Ulisses me chamou de maluco, né? Falei assim, o primeiro jogo e o segundo? Falei, o segundo você já sabe, tá muito óbvio, tá muito claro. E eu acho que esse primeiro jogo é realmente o mais importante, porque você chega, é a mensagem que você passa, é a dificuldade que você encontra, é a realidade diferente da nossa. Embora eu acho que, por exemplo, pela experiência que tem o Felipe em relação à Europa, tantos anos de Europa, Espanha, Inglaterra, eu acho que ele sabe a dificuldade que ele vai encontrar, ele sabe a maneira que os times jogam, talvez vai segurar um pouquinho mais, talvez se posicione um pouco mais, provavelmente deve fazer um jogo muito parecido que fez contra o Palmeiras aqui em relação à parte de organização defensiva. E o ritmo é outro, a intensidade é outra. Isso é verdade, realmente. Eu sei porque joguei na Europa e a gente sabe eu sei como é que funciona isso em relação à intensidade de jogo, à velocidade de jogo. É diferente da nossa aqui. Mas assim, eu acho que tem que entrar e jogar. O primeiro jogo vai ser fundamental para quebrar um pouco essa expectativa, esse nervosismo, a tensão. E dependendo do que acontecer, você tem que tomar cuidado com a confiança exagerada. Se você consegue... O Felipe Luiz, de certa forma, falou, você viu, eu sei que tem uma tendência a menosprezar o adversário. Ele não estava falando, acho que, de times europeus, mas dessa coisa de você perder para um mexicano, de perder para um... Sim. Especialmente no Rio de Janeiro, ele falou isso. Não, mas acho que no Brasil de uma forma geral, né? Mas acho que o brasileiro já entendeu que há muito tempo nós estamos atrás em relação aos times europeus em determinadas competições. Que pode jogar? Pode jogar.
Por exemplo, o próprio Flamengo. O Flamengo jogou contra o Liverpool, né? Foi. Conseguiu fazer um bom jogo. O Palmeiras com o Chelsea. O Chelsea também, né? Conseguiu fazer um bom jogo. Eu acho que assim, acho que você tem que jogar. Você tem que entender que eu vou falar mais ou menos o que eu sempre pensei assim. Se você ficar com aquilo muito na cabeça, uma bolinha de neve pode se transformar numa avalanche, entendeu? Você tem que entender que a bola de neve ela pode fazer mal, que ela vem dar uma porrada em você se você não estiver prestando atenção, mas que você também tem meios para desenvolver ali e fazer com que essa bola de neve chegue até você e você possa encará-la. É a mesma forma. Se você ficar muito... porque o jogo é difícil, você já entra com medo do jogo. Você já entra preocupado com aquilo que vai acontecer. Entra concentrado, confiante, sabendo que você tem potencial. Eu acho que o Flamengo é um time que tem essa qualidade através de seus jogadores. Alguns jogadores já passaram pela Europa, Pulgar, Gerson, né? Você tem jogadores aí que têm uma certa experiência. E o próprio Felipe, que é o treinador. Né? Pascoalzinho, eu vou jogar pro Zinho porque ele está no Rio de Janeiro. E aí, o pessoal tá animado? Tem gente gritando... Real Madrid pode esperar, porque não, ele não falou... vem com esse negócio de novo, hein? Então, mas isso quando o Felipe... Zica. Então, quando o Felipe falou isso, me veio na cabeça, né? Assim, eu não acho que ele falou para o braço, mas assim, para esse perfil de torcedor. Zinho, eu quero te ouvir. É um mundo diferente? O futebol na elite europeia é um outro esporte? Eu acho que assim... Pensando na final da Champions League, foi o jogo citado pelo Felipe Luiz, parecia outro esporte, o PSG. Mas a Inter de Milão não foi. Para tomar de 5 dá para ir lá, né, Zinho? Não foi. Para tomar de 5, vamos lá. Gente, não, sem ofensa, Zé. E vamos lá. Inclusive o treinador não, caiu, sem ofensa. Acho que é bom time... Tem bons jogadores, mas eu não acho assim a Inter de Milão um time que é muito, muito superior ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu estou pensando assim, olhando, eu gosto do lateral direito, Dumfries, né? Dumfries, holandês. Força é brincadeira, né? Força física, chega muito à frente. Mas o lateral esquerdo, o que faz o lado esquerdo, o Di Marco, né? Bem normal. Bem normal. Joga com 3 zagueiros, Çalhanoğlu, né? Como ali o meia, junto com o Mkhitaryan. Que era um meia, né? Que era um meia. Barella. A jogar atrás com Barella. Central. Joga os 3 ali, bons jogadores. Aí na frente tudo bem, tem o Thuram e o Lautaro. Mas assim, eu falei de jogadores assim que a gente falando assim, fala, cara, não dá. Agora, você olha para o time do PSG indo motivado para o Mundial, complica. O Barcelona não tá, né? No Super Mundial. Mas o Real Madrid tá. É muito saber como esses caras vão chegar, qual o interesse, qual o comprometimento, qual a entrega que eles vão ter para esse Super Mundial. Porque muitos deles estão de folga agora, né? E vão se reapresentar, treinar um período para ir para o Super Mundial. Eu acho que essa coisa da importância que o atleta, que o clube dá para o Super Mundial, pode contar. Não sei se lá os caras empolgam, já que estamos aqui, vamos jogar? Aí vai ficar difícil. Os da elite, tá? Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid. Sim, Borussia. Agora sim, os outros assim, a maioria desses outros aí que eu falei, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica, cara, dá jogo. Eu acho que dá para sonhar. E aí o torcedor tá empolgado com isso. Vamos ver como é que vai ser. Os da ponta que eu falei fica difícil. Se os caras quiserem jogar meio, fica mais difícil. Eu tenho uma tendência a não gostar muito desse tipo de declaração. Do Felipe. Por quê? Porque desanima o jogador dele. Mas desanima? Se o treinador acha que não vai dar, eu vou jogar. Se o treinador falar muito que a altitude pesa, os caras sentem a altitude antes. Os caras sentem quando desce no nível do mar. Eu já vi isso, ninguém me contou.
Sim. Porque a Bolívia, porque a Bolívia, porque a Bolívia. O cara vai pra Santa Cruz de la Sierra e sai... Sai. E aí? Então, o Zinho já deve ter tido colega. O Zé Elias fez isso. Quando chegou lá, ele falou. A história do Horizon? Não, do Horizon também. Horizon Silva Júnior. Horizon Silva ficou Júnior roxo. Saiu do avião. Escuta essa, Zinho. Saiu do avião. Vamos ver se essa tarde de altitude aí cansa mesmo. Bicho bravo de Limeira. Deu um pique, sentou, caiu no chão. Não, lá, quase puseram morreu. na Os caras maca. colocaram na máquina. Puseram na máquina. Mas pelo menos tinha altitude, não foi em Santa Cruz de la Sierra. Eu sei, então, é isso que eu tô zombando. Em Santa Cruz da Serra, eu posso ser Natanael dos Santos Macedo. Né? Então, por isso que eu tô Aí, falando. chega no doutor, doutor, tô passando mal. Doutor, o que aconteceu? Você comeu alguma coisa? O que aconteceu? Altitude. Sentiu alguma coisa? Não, esse negócio de altitude, como assim, Macedo? Não, Martalinha, amigo. Aqui é mais baixo que São Paulo, aqui são 500 metros, São Paulo é no 800, aqui é mais baixo que São Paulo. Ah, é, doutor? Eu não sabia. Então, tem isso. Agora, o treinador fala, vocês viram o jogo? Aê, vamos jogar aí, os caras jogam outro esporte. Desarcoçou os caras, o cara fica tudo desacorçoado. Não dá. Você acha mesmo, Zé? A minha tendência é achar, o cara tem que ter altivez. Não é arrogância, é altivez. Altivez é o cara altivo, positivo. Gente, nós sabemos que os caras são bons, mas vamos jogar, ué. Vamos jogar. Eles têm mais técnica, mas eu tenho mais vontade. Vamos na vontade e vamos pegar os caras e vamos lá. Tem que jogar. Mas aí você fala isso, você toma a traulitada de 5-0, não fica meio constrangedor, tipo o Real Madrid pode esperar. Não é pensando no jogador. O Real Madrid pode esperar, nem chegou no Real Madrid, meu mas senhor. então, o jogador pega o elevador no prédio, aí ele encontra o torcedor, que é o que o Felipe Luiz falou aqui, especialmente aqui no Rio, que menospreza. Aí vem um torcedor e fala, quero ver, hein? Aqui é Mengão, não sei o quê. Ele falar isso também, de certa forma... Eu não escutei ninguém falar, vamos ver se esse time é isso aí mesmo. Tem o Léo, o bafo do Santos lá, o Léo Bafo falou, lateral. Falou? Falou, Ah, mas isso foi em 2011. Vamos ver se o Barcelona é isso mesmo. Vamos ver se o Barcelona é isso mesmo. Fica cutucando onça com vara curta. Lá de Faz um trabalhinho. Nunca jogou 3 zagueiros, vai jogar 3 zagueiros contra o Barcelona. Faz aquele trabalhinho concentrado. Mas o Gabiru foi lá e fez gol de final. Fez o gol do título. O Mineiro foi lá. Mineiro? Mineiro foi lá e caçapou. O Rogério faz aquela defesa espetacular. Rogério! Para mim, uma das defesas mais bonitas da história. Eu joguei contra um dos melhores Manchester United da história. Com o Palmeiras. E o jogo foi muito taco a taco. Mas muito. Posso falar? No jogo nós fomos melhores. Eu também acho. Posso te falar uma coisa? Assim, eu dei oportunidade pro Manchester. Por quê? Porque se eu tivesse feito o gol contra o Manchester... Você não fez? Foi você o cara, José. Eu fui o culpado. O Manchester... Não, é verdade. Agora, falando sério, eu perdi um gol contra o Manchester. E aí, se eu tivesse feito, nós tínhamos vencido 2-1 e nós teríamos passado o turno. E aí jogaríamos contra a Juventus. Ah, é? Aí eu perdi lá o gol e até hoje eu sou lembrado. É mesmo? O lado negativo por esse jogo. Com carinho por algumas pessoas. É que não é essa bola tinha que ter caído em outro... Eu tive o prazer de jogar contra esse Manchester aí, Não, o jogo foi muito taco a taco. Eu não vou culpar o Marcos, porque todo mundo culpa o Marcos por aquele gol. Mas tem uma série de outros fatores que chegaram até aquele gol. O Marcos falha. Mas falha. Mas ele não é só ele. Não é só ele, tem uma sequência de fatos para chegar ali. Agora, ele é o São Marcos, mas o Santos não faz milagre todo dia. Por isso é que eu estou falando para você, meu senhor. Vamos jogar. Ué, se você tiver medo todo dia, se você já acordar com medo, não sai de casa. Ninguém consegue sair de casa com medo, principalmente nesse país. O Chelsea e o Palmeiras, como é que foi? Taco a taco, e o Palmeiras jogou bem retrancadinho, se solta um pouquinho, como diria lá na minha cidade do interior, lá no Jacareí, se solta um pouquinho os arfos, entendeu? O arfo esquerdo, o arfo direito, é porque o Rony foi marcar o lateral. O Flamengo encarou o Liverpool, pô. Encarou. De todos esses aí que a gente tá falando, eu esperava mais do Grêmio. Eu esperava que o Grêmio pudesse jogar um pouco, porque o time do Grêmio estava jogando bem, mas aí o Grêmio não conseguiu segurar a onda contra o Real. É difícil, mas eu esperava um pouquinho mais do Grêmio. Agora, desses aí, o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que vão agora para o Mundial, o Botafogo, vão jogar. O Botafogo vai jogar na primeira fase contra o Paris Saint-Germain. Está no grupo do Botafogo. Os caras vão entrar igual... Botafogo é osso.
Vamos, os caras já vão entrar. Os caras já vão entrar. Aí vai ter que fazer igual o Vanderlei Luxemburgo fez lá no vestiário do Cruzeiro. O que ele fez? Levou o fraldão. Levou o fraldão? Levou o fraldão e botou nos caras. Pra quem já estiver aqui desse jeito, já não precisa nem entrar em campo. Não precisa nem entrar. Não levou, Zé? Pra você, levou, Zé? Um levou o fraldãozinho, todo mundo sabe. Mas pra você ou não? Eu estava lá. O Zinho tava lá, o Zinho tava lá. É, Zinho? Tava lá. Foi na preleção, na decisão Flamengo e Cruzeiro da Copa do Brasil, em 2003, né? O Gladstone ia jogar, ele era garoto, os zagueiros titulares estavam suspensos, machucados, e ele teve que jogar a final. E o Vanderlei, na preleção, deu 2 presentes para ele, entregou para ele. Estratégia, né, motivacional do Vanderlei, sempre foi espetacular o Vanderlei Luxemburgo. O garoto abriu, um era uma fralda e o outro era uma faixa de campeão. Falou, ó, escolhe aí o que você quer usar depois do jogo. Opa! Opa! Só isso, Pascoal. Então leva o fraldão pro Mundial. Então, o quê? Tem que levar? Eu sou suspeito para falar isso, que eu fico até emocionado, porque a pré-eleição antes do jogo tem muita força. Principalmente aquela reunião dos jogadores ali antes de subir. Aquele momento ali tem muita força que o treinador passa para os jogadores, não só no aspecto tático, não só no aspecto de distribuição do time em campo, de como tem que marcar o adversário, tudo isso é muito positivo, mas aquela presença, saber que do lado de fora tem um treinador que está olhando por eles, saber? Ele está olhando por nós, ele está sabendo o que a gente está fazendo aqui dentro de campo. Não vai ter crítica, não vai ter protesto, porque ele sabe o que a gente tem que fazer. O cara se sente abraçado dentro de campo. E o jogador joga melhor assim. Mas eu acho, Pascoal, que o Felipe vai fazer esse tipo de discurso. Eu acho que ele vai criar essa linha de raciocínio aí. Vamos ver se os caras são bons, atento com isso, mas a gente pode ganhar. Eu acho que ele vai trabalhar esse tipo de situação. E é isso aí, torcedor. Temos uma quentinha aqui para vocês. Luiz Araújo publica foto com provável reforço do Flamengo e agita torcedores. A janela de transferência está aberta desde o último domingo 1 e vai até o dia 10 deste mês, como opção para os times se reforçarem para o Mundial de Clubes. Assim sendo, o Luiz Araújo publicou uma foto com Jorginho no Instagram. O volante título brasileiro deve ser reforço do Flamengo em breve para a disputa do Mundial de Clubes. Luiz Araújo compartilhou uma imagem que ainda defendia as cores do Lille da França e enfrentava o Chelsea de Jorginho. Apesar da imagem publicada, o atacante do Flamengo não deu pistas, pois não escreveu nenhuma mensagem. No entanto, o momento gerou grande repercussão nas redes sociais. O Flamengo acertou os detalhes com Jorginho e aguarda o jogador ficar livre do atual contrato com o Arsenal, para que possa assinar seu vínculo. O volante será reforço da equipe rubro-negro para o Mundial de Clubes e deve fechar contrato por 3 temporadas, ou seja, até dezembro de 2028. Além de Jorginho, o Flamengo segue ativo no mercado de transferência, em busca de mais opções para reforçar o elenco. De acordo com a diretoria rubro-negra, a ideia é fechar com mais 3 reforços. No entanto, segundo José Boto, diretor de futebol do mais querido, não irá fazer loucuras nessa janela. Neste momento, o Flamengo concedeu 3 dias de folga aos jogadores após a vitória de 5-0 sobre o Fortaleza no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. E é isso aí, torcedor. Você que nos acompanha e não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. Até a próxima!